Vamos ir, o Fluminense está eliminado da Copa do Brasil e agora a grande final da Copa do Brasil é entre Flamengo e Corinthians. Então nós vamos analisar aqui os comentaristas falando sobre essa eliminação do Fluminense. Não vai ter clássico Fla-Flu, o Corinthians vai enfrentar o Flamengo vai enfrentar o Corinthians, serão 2 jogos e vamos ver o que vai acontecer. Nação, já escreve aqui nos comentários, deixa sua risada aí pro Fluminense e escreva aqui embaixo aqui o que você acha, quem vence a Copa do Brasil. O Fluminense foi eliminado e agora Flamengo é o grande favorito a vencer essa Copa do Brasil. Escreva aqui nos comentários e explode o dedo no like, nação, se você acredita que o Mengão será campeão esse ano, vai levantar uma taça. Claro, pé no chão, sem clubismo, mas escreve aí e vamos ir. Bora para mais um vídeo, créditos eu deixo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição, bora para mais um vídeo do Mengão. Anteriormente nós mostramos aí os gols, né, da Europa League e agora vamos entrar na Copa do Brasil, finais já definidas com Flamengo e Corinthians. E em placares agregados foram 2 goleadas do Corinthians no Fluminense e do Flamengo no São Paulo. André Kifuri, vamos lá com os destaques dos amigos aqui na bancada. Boa noite, André. Boa noite, Preto. Boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos. Uma atuação, especialmente no aspecto defensivo, gigante do Corinthians. Muito provavelmente, não só pela importância do momento, a característica decisiva do jogo, o passe para uma final, a melhor atuação do Corinthians, defensivamente falando, no trabalho do Vitor Pereira. O Corinthians conseguiu, durante praticamente todo o primeiro tempo, no segundo tempo a gente fala depois, mas no primeiro tempo, tirar o Fluminense do seu elemento. A primeira meia hora de jogo, talvez um pouco mais, foi muito interessante pela questão estratégica, o que o Corinthians fez para deixar o Fluminense desconfortável. Fez e conseguiu fazer. Para deixar o Fluminense desconfortável, o gol sai assim, e a partir do momento que o gol sai, é óbvio que a partida fica mais favorável, mais pendente para o lado do Corinthians. Acho que ainda tem muita coisa para melhorar. Estou falando do finalista agora, que vai enfrentar o Flamengo na final da Copa do Brasil. Mas em relação à preparação para uma partida específica e a atenção a um lado, a um aspecto do jogo que poderia ser decisivo, que era como impedir que o Fluminense dominasse as ações em Itaquera, o Vitor Pereira e os jogadores do Corinthians, especialmente os da linha defensiva, estão de parabéns hoje. Foi uma atuação muito, muito boa. Eu falei de goleadas, né, nos placares agregados, 4-1 Flamengo em cima do São Paulo e o Corinthians 5-2 no Fluminense, com o placar mais elástico na segunda partida na Neoquímica Arena, principalmente já no finalzinho da partida. Tudo bem, Birner? Boa noite. Bem, Preto. Um monte de anotações aí para trazer os destaques aqui para a gente, hein? Boa noite, em primeiro lugar, a você, ao André, ao Jean, ao professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu não tenho muito a acrescentar. Eu acho que o resumo do André é exatamente o que eu faço. Eu acho que a atuação do Corinthians na parte defensiva foi essencial para a classificação. Hoje, se a gente for pegar o jogo de ida, obviamente o time não conseguiu jogar no mesmo nível. Eu acho até que o Fluminense foi melhor no jogo de ida e por erros individuais acabou não ganhando o jogo. E hoje, apesar do Fluminense ter a iniciativa, ter o volume e outras questões mais que a equipe usualmente faz, o Corinthians conseguiu neutralizar o Fluminense quase o tempo inteiro. E aí, quero destacar, para só acrescentar uma coisa que certamente todo mundo vai dizer, a qualidade do Renato Augusto, porque é um jogador de nível muito alto. É uma pena que fisicamente não tenha condições de servir a seleção brasileira na Copa do Mundo, de jogar pela seleção brasileira, porque é de uma inteligência, uma frieza, uma capacidade de decisão raríssimos do futebol brasileiro, né? E o primeiro gol, no momento em que o Corinthians neutralizava o jogo para o Fluminense, mas também não conseguia incomodar quando tinha a bola. E o André já chamou a atenção da gente aqui nas nossas conversas pré-jogo, numa bola longa, não foi na saidinha de bola, ou seja, talvez a saidinha de bola tenha feito falta ao Fluminense, a chamada saidinha de bola, sendo irônico para quem critica, né? No primeiro gol, o Corinthians faz 1-0 e dali em diante o controle acabou sendo ainda maior. A gente ficou ainda mais tranquilo, até quando o Fluminense conseguia trocar passos de torno da área. Classificação merecida, os dois elencos melhores das semifinais, cada um no seu confronto, vão à decisão. Quem jogou em casa resolve e a gente vai ter uma final com as 2 maiores torcidas do país, cada qual torcendo para
sua equipe. Eu acho que a gente vai ter muita emoção aí nessa decisão de campeonato. Vamos sim. Olha, para você que está chegando agora, eu falei aqui do placar agregado 5-2 para o time do Corinthians diante do Fluminense. Não, o Corinthians jogou tão bem essa segunda partida, 3-0. A gente vai mergulhar já para falar em detalhes como foi a classificação do Corinthians. Boa noite, Jean. Boa Tudo noite, bem? Preto, tudo bom? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, bom, se o Fluminense não conseguiu no primeiro jogo fazer valer a sua superioridade dentro de campo no placar, o Corinthians conseguiu fazer valer a sua superioridade também no placar, com sobras. Acho que foi uma atuação do Corinthians certamente melhor do que a atuação do Fluminense hoje, né? O Corinthians mereceu a vitória. Como disse o André, defensivamente foi um time quase que impecável. Talvez o único momento em que o Corinthians concedeu um pouco mais foi ali no primeiro tempo, até no momento em que sai o gol do Renato Augusto, que o Fluminense chegava um pouco mais, mas de resto foi uma atuação muito boa. Destacar a atuação do Fábio Santos, porque acho que o Renato Augusto já virou padrão a gente destacar, tá? Ele acaba, né, fazendo o gol que muda o jogo e tudo mais, mas uma atuação gigante do Fábio Santos. E eu acho que no primeiro tempo, hoje, a gente viu o Corinthians que o VP sonhou em ver quando ele chegou aqui. Era aquele Corinthians que ele queria. Lembra que ele discurso falava? que ele fez, né? Isso, o discurso que ele falava de como ele gostava de ver o time dele jogando, de como ele queria que a equipe dele jogasse. Talvez tenha demorado um pouco, mas chegou o momento e a gente viu hoje um primeiro tempo muito bom do Corinthians, sobretudo até o momento da marcação. Coincidentemente, depois de 2 semanas livres, né? E quando ele tinha mais jogadores dos melhores à disposição. Tendo os jogadores de volta, exato. Tendo o elenco também já em maior parte à disposição, ainda tem gente fora, mas em maior parte à disposição. Então acho que foi muito interessante e também interessante porque foi um time que soube jogar de maneiras diferentes. Eu acho que isso é importante, né? A gente vai falar também do Fluminense, que joga muito bem de uma determinada maneira, mas o Corinthians soube jogar de maneiras diferentes e é importante. É importante você saber administrar um jogo e atuar taticamente também de maneiras diversas, de acordo com aquilo que o jogo vai exigir de você. Jean, você me deu um gancho, por favor, me lembre depois, os amigos, para a gente discutir também de que maneira, então, essa partida, esse desempenho do Vitor Pereira com o Corinthians hoje pode refletir no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, para a decisão da Copa do Brasil, falta aí praticamente um mês, né? A primeira partida vai ser no dia 12, hoje é dia 15, né? Então, praticamente um mês ainda para as 2 partidas decidindo a Copa do Brasil. Seu destaque, Calçade, boa noite. Oi, Preto, boa noite, companheiros, para você que nos assiste. É um Corinthians que, engraçado, né? Assim, o Maracanã não jogou junto com o Fluminense como se joga em Itaquera, né? O estádio faz a diferença, não para todos os adversários, mas para a maioria. O Corinthians tem ótimos números com o Vitor Pereira lá. E o estádio é impressionante, como empurra, porque você precisa também de um estádio, de um torcedor que te empurre. Um exemplo, Renato Augusto, é maravilhoso ver ele jogar, né? O que ele dá uma clareada assim no jogo, só que no primeiro ele teve um tempo, o segundo tempo já foi um tempo arrastado, até sair, porque é o que ele consegue oferecer hoje, por uma série de aspectos. Até ao longo da temporada, probleminhas, eles vão somando e não são 2 semanas que se vão mudar a vida de um jogador desse naipe, infelizmente, né? Antes fosse. Então, o estádio é algo muito importante para fazer o time jogar dentro do que falou o Jean, o André, o Bira, porque esse time é mais perto assim, ainda com uma distância enorme, né? Ele está na rota daquilo que o Vitor Pereira gostaria de ter realizado no Brasil e vai embora sem realizar. Você não tem a dúvida. Mas vai embora mesmo? Vai embora. Não, quando for. Quando for. Ah, tá. Não pode ser agora, depois, não vai realizar. Se ficar na temporada que vem, não vai realizar. Tá. Porque se o Corinthians fosse Esporte Público Corinthians, espanhol, madrilenho, ele poderia, mas aqui, enquanto for paulista, não vai dar certo. Né? Porque aqui é feito para não funcionar mesmo. Então, a ideia dele é uma ideia adaptada ao futebol brasileiro. E adaptada, depois do jogo do Maracanã, com um pouco mais de tempo para treinar, ele tem um pouquinho de tempo. Muita gente assim, teve uma semana, vamos ver outro time. Pô, gente, essa ingenuidade o futebol não permite mais. Que uma semana, 2, 3, depois de ter 40 te ferrando, você vai ter 2 para resolver o problema de 40, né? É isso aí, nação. Então coloca aí sua risada aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.